seja muito bem-vinda ao AMVcast, o podcast da sua melhor versão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tamara e toda terça-feira às 8 horas da manhã eu estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. E no episódio de hoje eu quero te mostrar que é possível sim ter uma vida plena. E essa plenitude, ela está totalmente relacionada à sua melhor versão. Mas antes eu quero te pedir 3 coisas. A primeira é para você curtir esse vídeo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e aí esse vídeo é recomendado para mais e mais pessoas. A segunda coisa é para que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Assim você incentiva outras pessoas a buscarem viver essa vida plena da qual nós vamos falar aqui. E por último, mas não menos importante, que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos para vocês aqui. E eu já vou deixar aqui o meu muito obrigada, porque eu sei que eu posso contar com você, não é mesmo? Então, bora lá para o episódio de hoje. Me diz uma coisa, você já teve a sensação de estar vivendo plenamente alguma vez na sua vida? Aquela sensação de estar sendo quem realmente você nasceu para ser, fazendo o que nasceu para fazer e totalmente satisfeita com tudo o que você estava vivendo? Parece até um pouco utópico isso que eu falei, não é? Como assim uma vida totalmente plena? Será que isso é possível? E eu quero te dizer que sim. É possível viver uma vida plena e essa pode ser a sua realidade a partir de hoje, se você estiver disposta e disponível para isso. Eu sempre sonhei com essa plenitude, sabia? Para mim não fazia sentido passar por essa vida apenas sobrevivendo, um dia após o outro, apenas realizando coisas e cumprindo obrigações. Não que isso fosse ruim, é ótimo produzir, realizar, conquistar, mas cá para nós. Essas coisas elas nos satisfazem por um tempo, mas elas não preenchem a gente por completo. E eu era aquele tipo de pessoa que fazia metas no início do ano, me planejava para cumprir todas elas e eu realmente acreditava que se eu seguisse dando check ali na listinha de janeiro, eu estaria cada vez mais próxima da minha melhor versão. Eu corria atrás disso. Você também é assim? Me conta aqui nos comentários se você é esse tipo de pessoa que faz vários planos e corre atrás de realizar todos eles. Isso é bom, não é? Mas por que é que parece que sempre está faltando alguma coisa? Ou ainda, como por muito tempo foi o meu caso, por que é que você, na maioria das vezes, desiste no meio do caminho e abandona boa parte dos seus objetivos? Você não sabe a resposta, não é mesmo? Eu também não sabia. Eu tinha planos, metas e condições suficientes para cumprir todas elas, mas não ia. A tal vida plena, a tal melhor versão, parecia cada vez ficar mais e mais distante. Haviam momentos incríveis em que eu conseguia realizar aquilo que eu planejava, em que eu me sentia muito contente com os meus resultados, mas na maioria das vezes eu me sentia frustrada, sem força de vontade e até mesmo decepcionada comigo. Sem contar o tanto que a comparação me derrubava. Eu via todo mundo conquistando seus objetivos, fazendo e acontecendo, e eu apenas me iludindo. Essa é a mais pura verdade. Eu vivia uma ilusão. Eu já contei aqui em outros episódios o quanto eu me sentia uma fraude por conta disso. Eu ajudava dezenas de mulheres a encontrarem a sua melhor versão, mas eu mesma não conseguia viver a minha. Até que eu cansei. Simples assim. Eu cansei. E talvez você que está me ouvindo também esteja se sentindo assim, cansada, frustrada, desiludida de tudo, querendo desistir. E eu te entendo, minha irmã, pode estar certa de que eu te entendo mesmo, porque um dia eu também estive aí. Minha vida profissional não andava, as tarefas de casa eram um fardo para mim, a minha saúde ia capengando, minha autoestima lá embaixo, e isso tudo refletindo nos meus relacionamentos, é claro. E eu não sabia mais o que é que eu poderia fazer, já que nada
que eu tentava dava certo, o que me fazia sentir ainda pior. Mas tinha um versículo bíblico que me intrigava demais, principalmente nessa época onde nada parecia sair do lugar. As palavras de Jesus ditas em João 10:10 me deixavam intrigada e esperançosa ao mesmo tempo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras traduções está escrito vida completa, vida rica e satisfatória, vida em toda a sua plenitude ou ao máximo até que transborde. E isso me trazia esperança, porque queria dizer que existia sim essa vida plena, mas também me deixava intrigada sobre o porquê então eu não conseguia acessar essa vida. Qual era o meu problema? O que é que eu estava fazendo de errado? Será que essa tal vida plena não estava disponível para mim? Mas se a gente for para o Evangelho e continuar lendo o que Jesus de fato estava falando ali, a gente vai entender que existem algumas chaves que nos levam a acessar esse lugar. Não é simplesmente viver plenamente. Existe um caminho, o caminho. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 10 de João, dos versículos 9 até o 11. Olha só. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Agora lá no 14. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Vamos seguir agora lá no 25, diz assim. Jesus respondeu, eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Uau! Existe sim uma maneira de ter uma vida plena, mas ela passa por uma porta, que é Jesus, e deve ser conduzida por ele também, o nosso bom pastor. Mas para isso é preciso que o reconheçamos como tal. A gente precisa se tornar sua ovelha, porque ele mesmo diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, minha irmã, se você quer viver uma vida plena, se você quer receber a vida abundante que Jesus nos prometeu, renda-se a ele. Deixe que ele a conduza, assim como um bom pastor conduz suas ovelhas. Quando eu entendi isso, eu pude perceber que a única pessoa que estava impedindo o fluir de Deus na minha vida era eu mesma. Porque em vez de entregar o controle nas mãos de Jesus, eu queria levar a minha vida como eu achava que era melhor, seguindo os meus planos, as minhas metas, as minhas vontades. Mas eu não quero e nem posso romantizar as coisas e dizer que foi só descobrir isso que tudo mudou e eu me senti plena do dia para a noite. De jeito nenhum. Porque mesmo depois de entender isso e ter reconhecido Jesus como o único capaz de me salvar e conduzir a minha vida para o centro da vontade de Deus, eu ainda não havia entregado o controle de tudo para Ele. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Sabe, a gente diz crer em Deus e querer que a sua vontade seja feita em nossas vidas, e eu creio que de fato é isso que desejamos. Por incontáveis vezes a gente diz: eu entreguei nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, Deus sabe o que faz, Ele está no controle. Mas será que realmente nós nos posicionamos de acordo com isso? Será que nós realmente entregamos?
Eu descobri isso não faz muito tempo, que no meu caso, algumas áreas eu havia realmente entregado a Deus, submetido à sua vontade. E eram essas as áreas em que eu me sentia mais em paz, mais plena. Agora, outras áreas eu ainda estava tentando fazer do meu jeito. Eu ainda não havia submetido a Deus. E adivinha? Essas áreas não mudavam, não evoluíam, não eram transformadas. Era Deus que não estava fazendo? Claro que não. Era Jesus que não estava cumprindo com a sua promessa de plenitude para mim? Também não. Qual o problema então? O problema é que eu não estava me submetendo inteiramente à vontade de Deus para minha vida. E dessa forma, o máximo que eu conseguia era colher uma mudança aqui, outra ali, mas nada da tal vida plena que eu sonhava. Por isso, hoje eu tô aqui para te dizer que é possível viver uma vida plena. Você pode desfrutar de paz e satisfação em todas as áreas da sua vida. Veja bem, eu não estou falando sobre uma vida isenta de problemas e desafios, nada disso. O próprio Jesus nos disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas, mesmo em meio às tribulações da vida, você pode desfrutar da sensação de estar sendo quem deveria ser, fazendo o que deveria fazer e vivendo exatamente o que Deus sonhou para você. Como? Deixando Jesus, o seu bom pastor, conduzi-la pelo caminho em todas as áreas da sua vida. Isso significa que algumas vezes, e não serão poucas, você terá que agir contra a sua própria vontade. Outras vezes, você precisará renunciar a algumas coisas. E muita coisa terá que mudar para que a vida que você vive hoje se alinhe com a vida que Deus sonhou para você. Mas se você está me ouvindo aqui e esse episódio está fazendo sentido para você, é porque você realmente acredita que Deus tem planos muito maiores e melhores que os seus. Então, não resista à obra dele na sua vida. Vai por mim, isso só te fará perder tempo. Submeta tudo a Jesus. Sua vida, seus planos, seus relacionamentos, suas escolhas, suas palavras. Não faça nada sem antes perguntar a Ele. E não recuse as instruções do seu bom pastor. Permita que Ele conduza todas as suas decisões, das mais triviais, como o que comer, o que vestir, o que assistir, o que ouvir, até as mais relevantes, como onde investir seus recursos, como educar seus filhos, como viver seu casamento. Submeta toda a sua vida a Ele. Não retenha nenhuma parte, não tente fazer nada do seu jeito. Deixe que Ele te conduza em tudo e você desfrutará da plenitude de vida que só Ele pode te dar. Você até pode tentar viver do seu jeito, fazendo o que você acha que é certo ou melhor para você. É um direito seu que o próprio Deus, como um bom pai, te deu. E pode até ser que você realize grandes coisas por si mesma. Você pode, mas você só terá uma vida completa, rica, satisfatória, transbordante quando você estiver vivendo o que nasceu para viver, o que o Senhor sonhou para você. Por isso, se você está sentindo um vazio aí dentro, uma insatisfação, uma incompletude, ou se até já perdeu as esperanças e está se sentindo cansada e pensando em desistir, deposite a sua vida nas mãos de Jesus e confie nele. Ouça a sua voz, como a ovelha ouve a voz de seu pastor, e siga os seus passos. Você não tem ideia do que irá viver quando decidir entregar o controle. Até porque a própria palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem sequer passou por nosso coração o que o Pai tem preparado para nós. Vamos orar? Jesus, eu me rendo inteiramente a Ti. Recebe a minha vida em Suas mãos. Eu reconheço que eu sou falha e pecadora e que sozinha eu não sou capaz de conduzir a minha vida pelos caminhos do Senhor. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoe o meu orgulho e o meu anseio de viver por mim mesma.
Eu quero ser conduzida por Ti. Tu és o meu pastor, o meu bom pastor. Eu submeto toda a minha vida a Ti e eu estou disposta a viver tudo o que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, eu Te recebo como meu conselheiro e ajudador. Conduza os meus passos, direcione as minhas escolhas e me leve a experimentar a plenitude de vida que há em Cristo. Eu Te agradeço, Pai, por nunca desistir de seus filhos, por ser paciente e misericordioso e por nos cobrir com a sua graça e com o seu amor. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Olha, se eu estou aqui hoje compartilhando essa palavra com você, é porque um dia ela também me alcançou. Eu demorei muito tempo para descobrir que a minha melhor versão estava em Cristo e que somente Ele poderia me conduzir ao centro da vontade de Deus. Eu experimentei o que é viver sob as minhas próprias vontades e hoje eu permito desfrutar da vontade de Deus para mim. O que eu posso te dizer é que caminhando em submissão e obediência a Ele, tudo é mais leve e tem muito mais sentido, muito mais propósito. E eu desejo que você experimente o mesmo. Então é isso. Eu te espero aqui na próxima terça-feira para mais um episódio e na quinta, às 15 horas, para mais um encontro do nosso AMV Clube, nosso clube de leitura que tem por objetivo nos edificar nessa caminhada rumo à nossa melhor versão. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, comenta aqui o que mais fez sentido para você e participe do nosso canal de interação no Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. Por lá você recebe o plano de leitura bíblica para ler a palavra conosco, fica por dentro das novidades e ainda tem acesso aos conteúdos extras que eu compartilho. Eu te espero lá, tá? Fique na paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e que a doce voz do Espírito Santo te conduza em seus caminhos. Um super beijo, tchau!